Mas eu quero dizer para vocês uma coisa muito séria. A igreja de Deus é maior do que a igreja que eu frequento, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora e que discordam de mim. Tá certo? E dentro da igreja católica tem muitas pessoas maravilhosas, sinceras. E eu encontrei muito amor na igreja católica. Eu deixei de ser católico por uma questão doutrinária. Não foi por uma questão que me decepcionei com os homens, porque se decepciona com homens e mulheres em qualquer lugar. Né? E o curioso, apenas um parênteses bem rápido para entrar nessa resposta. Se a gente se decepciona com a gente mesmo, exatamente. E a gente acha que a gente se conhece, imagine com o próximo. Não, com certeza. Olha, o trânsito, nós estamos aqui no centro de São Paulo, e os paulistanos não vão ficar chateados comigo. Mas o trânsito aqui às vezes é caótico no horário do rush, né? Terrível. Quem já não tomou uma fechada de algum barbeiro ali, o pessoal chama de domingueiro, aquela coisa toda, às vezes é uma moto, às vezes é um caminhão, aquela coisa toda. Mas ninguém desiste de dirigir por causa disso. Quem aí que é torcedor de futebol, que nunca decepcionou com o time, com o técnico, e ninguém deixa de vestir a camisa do time, mas com a igreja a gente deixa, porque decepcionou. Sim. Então, assim, decepções você tem em todos os lugares. Você tem que orar a Deus para que você não seja decepção para o outro. Claro. A partir disso, como eu falei, eu deixei a igreja católica por uma questão doutrinária, não foi por uma questão de vulgarizar a fé de muitos irmãos católicos sinceros. E ali eu lembro que o padre, já falecido, Dom Sebastião Roque, depois virou bispo, eu ia para a casa paroquial, que era o meu refúgio, porque a minha casa, eu já falei, era uma pocilga emocional, muita violência do meu irmão. Aliás, terrível. Muitas pessoas sofrem com isso, né? Pessoas que já estão no caminho de Deus, que são cristãos, e falam, como eu faço? Eu deixo a minha família, eu não deixo? Qual o seu conselho para esse... Eu repito as palavras do Eu Cristo. tento transformar a minha família, eu tento ser um exemplo dentro de casa, fora de casa. Você só tem... O Henrico só tem uma situação em que ele pode legitimamente desobedecer você. É se você der uma ordem contrária ao que Deus pediu para ele. É o único momento. Jesus falou, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E não foi eu que os rejeitei. Teve uma situação que eu fui expulso de casa. Depois eu posso contar mais detalhes disso. E então, antes de me tornar adventista, o meu conflito ali, eu ia para casa do padre lá. E eu lembro que havia muitos livros de teologia que depois de muitos anos ele me doou a biblioteca dele. Então tinha livros de grego, hebraico, ele falava de Jerusalém. Então já tinha aquilo ali. Quando eu estava no ensino médio já adventista, ainda tinha aquela sede teológica. Eu queria servir na obra de Deus. E a única coisa que eu sabia de teologia é que a gente ia para uma universidade adventista, fazia o vestibular e tinha 4 anos para fazer o bacharel. Não sabia mais nada. Eu não sabia qual era o leque de matérias. Sim. Na verdade, eu queria ser um pastor. Ponto. Aí eu fui, fiz o vestibular, passei. Aí que eu comecei a ter as matérias. Quando eu tive a primeira matéria de introdução geral à Bíblia, com o falecido professor Pedro Apolinário, que também dava aula de grego, teve uma coisa assim, eu falei assim, é isso aqui que eu quero estudar mais. E fiz o bacharel. Terminei o bacharel, fui trabalhar com um pastor no interior de Minas. Depois eu saí, pedi uma licença e fui estudar. Aí fui fazer o mestrado. Aí eu fiz o mestrado com os jesuítas. Eu me lembro até hoje, quando o superior da ordem falou comigo, por que você veio estudar aqui com os jesuítas? Né? Eu falei, porque vocês são os melhores. Eu procurei o mais difícil. Aí eu fiz o mestrado ali com eles, o único não católico lá. Eu fiz o mestrado em patrística, pais da igreja. Para quem não sabe, patrística são os primeiros autores do cristianismo pós-apostólico, que escreveram ali entre o 2º século de nossa era até o 4º século aproximadamente. Então estudei os pais da igreja. Depois que eu fiz patrística, aí eu comecei um doutorado, que não pôde continuar, porque teve polêmica a minha posição lá no meio dos jesuítas. Eu ia até te perguntar, porque você já tendo um certo conhecimento, né, de outra religião, do que você já tinha estudado, em algum momento aquilo iria se conflitar, né? Mas olha que interessante, eu posso dar um exemplo negativo e um exemplo positivo. Eu tive padres muito queridos que respeitaram a minha diferença de opinião. Eu me lembro do padre Francisco Taborda, professor de sacramentos. Sacramentos, na visão católica, não tem nada a ver com a visão evangélica ou protestante. E eu lembro que eu fiz um paper para ele e ele me deu nota máxima. E eu perguntei, padre, por que você me deu nota máxima? Ele falou assim, eu não dei nota pela sua conclusão, mas por sua coerência. Você argumentou bem. Nunca mais esqueci disso. Quando eu saí de lá também, que alguns não aceitavam ter um não católico ali dentro, a coisa foi parar até em Roma, um outro padre, Johann Königs,
belga, que ia ser meu orientador, ele tomou a iniciativa de pegar toda a minha papelada e mandar para São Paulo, para a Pontifícia Universidade Nossa Senhora da Assunção, Faculdade Nossa Senhora da Assunção, que hoje é ligada à PUC. Aí eu fui para São Paulo, e isso sem contar os colegas de sala, muito queridos. Eu reencontrei um deles recentemente, o Padre Joãozinho, manda aqui o meu abraço para ele, beijo no coração, gente querida demais, e outros que eu conheci, muito queridos. E eu fui para São Paulo, então eu percebi que dá para discordar com classe. Sim. Sabe, com educação. Aliás, deixa eu te interromper um minutinho. A Bíblia, ela existe variações, muitas variações, ou não? A Bíblia é única, a Bíblia do protestante, do católico, do cristão, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Sim, é boa, né? Excelente pergunta. Eu aproveito a oportunidade para responder. Eu digo assim, a Bíblia é única, mas tem pequenas variações. Quais são as variações? Então, quem está em casa pode até tomar nota, tá bom? Nós temos um percentual de evangélico e de católico no Brasil, que são a maioria, né? Católicos ainda são a maioria, mas os evangélicos cresceram bastante o número, né? Então, vamos assim, eu estou com uma Bíblia aqui, que inclusive é uma Bíblia evangélica. Mas quando a gente chama evangélica, católica, diz respeito mais à editora. Por exemplo, essa que você está aqui, não sei se vou fazer merchan, né? É de uma editora aqui, mas é uma editora evangélica, tá bom? Editora evangélica. Então a gente chama Bíblia evangélica. Mas se eu pegar essa Bíblia e comparar com uma Bíblia católica, as diferenças que eu encontrarei são as seguintes. Católica ou uma Bíblia ortodoxa também, que o ortodoxo não é muito conhecido no Brasil, mas para quem mora, por exemplo, na Grécia, o que domina lá não é a Igreja Católica Romana, é a Igreja Ortodoxa Grega. Quem mora no Egito é a Igreja Ortodoxa Copta, né, que tem o patriarca de Constantinopla como o superior da igreja e não o papa. Muitas vezes as pessoas pensam no cristianismo só como catolicismo e protestantismo, mas existem os ortodoxos também. Então vou falar desses três segmentos. A diferença estaria o seguinte: em primeiro lugar, a maior diferença, as Bíblias de editoras católicas, então explicando, quando a gente fala Bíblia católica, Bíblia evangélica, diz respeito apenas à editora. E o conteúdo interno exatamente, é igual? O conteúdo é igual. A única coisa que vai ter de diferença são as seguintes. Letra A. As Bíblias católicas têm alguns livros a mais que nós evangélicos chamamos de livros apócrifos e os católicos chamam de deuterocanônicos. Que livros a mais são esses? É o livro de 1º e 2º Macabeus, Judite, Baruque, Eclesiástico. Esses livros... Tobias, esses livros, eles não foram escritos em hebraico, eles não são reconhecidos na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica que eu digo é o Antigo Testamento dos judeus. Se você for conversar com um judeu que ele tem lá só o hebraico, o Antigo Testamento, esses livros não estão ali. Eles não fazem parte do cânon da lista de livros sagrados segundo o judaísmo, e nem faziam na época de Jesus, tá certo? Flávio Joséfo lista os livros que tem, que eram 22, mas esses livros não estariam ali. Alguns católicos dizem, mas estavam na tradução grega da Bíblia. Mas isso também não é bem assim, porque as cópias em grego que temos são do período cristão, aí eu precisaria de um outro espaço para responder. Mas, grosso modo, esses livros não estavam lá. A Igreja Católica só reconheceu esses livros como sagrados, esses que eu mencionei aqui, no Concílio de Trento. Antes disso, não tinha nenhuma declaração oficial da Igreja que esses livros fossem sagrados. Embora, a bem da verdade, quando Jerônimo, no IV século, a pedido do Papa Dámaso, foi traduzir a Bíblia para o latim, ele acrescentou esses livros a pedido do Papa Dámaso. Ele até coloca uma nota assim: esses livros não fazem parte do texto hebraico. E do que se tratam esses livros? Ele fala sobre esses o quê? Livros... até para complementar, eu esqueci, além desses livros, há também acréscimos ao livro de Esther e ao livro de Daniel, dois capítulos a mais ali. Esses livros tratam assim, por exemplo, Tobias, é a história de Tobias que encontra com um anjo, e algumas dessas histórias entram até em conflito com outras doutrinas da Bíblia. Por exemplo, o anjo ensina para ele alguma coisa parecendo magia, sabe? De colocar um peixe na brasa para poder ter revelação. Isso é uma coisa meio estranha. O livro de Macabeus, por exemplo, os livros de Macabeus, eles contam a história da Guerra dos Macabeus, que aconteceu justamente no período que os judeus dizem que não houve revelação de Deus. Porque mais ou menos 400 anos antes de Cristo, quase 4 séculos, Deus não tinha dado nenhuma revelação profética, houve um silêncio profético. Os judeus dizem isso.
E esse livro dos Macabeus foi escrito nessa época. Então são livros que até nos ajudam a conhecer a cultura judaica, mas não são livros, como os judeus dizem, que sujam as mãos. Essa é uma expressão idiomática do judaísmo. Sujar as mãos quer dizer um livro sagrado. Eu não sei se você já viu alguém em casa, quando um rabino vai ler a Torá numa sinagoga, ele pega uma mãozinha de metal chamada yad, e ele, tipo uma caneta, e ele vai lendo com uma caneta. É uma forma dos judeus respeitarem o livro sagrado. Então eles não tocam, eles não leem assim, eles leem com aquilo ali, porque eles dizem que é um livro que suja as mãos, quer dizer, um livro sagrado. Para virar a página também? Vai com a mãozinha? Não, aí não vira porque é um rolo. Na sinagoga é em rolo. Olha. Você sabia que foram os cristãos que inventaram o caderno assim, né? Não sabia. Depois eu posso falar disso mas aqui. Mas existe também, não existe Torá já assim? Existe, mas foi criada pelos cristãos, esse formato. Mas depois eu posso te falar sobre isso aqui. Então esses livros, eles não fazem parte dos livros sagrados, e a Igreja Católica só os reconheceu mesmo no Concílio de Trento, que foi uma situação de disputa com a Reforma. Essa é a primeira grande diferença. A segunda diferença, ela é encontrada não apenas nas Bíblias ditas católicas, ortodoxa e evangélica ou protestante, mas mesmo nas Bíblias protestantes. Por exemplo, se essa Bíblia evangélica fosse da editora A, e eu tenho uma outra Bíblia da editora B, as duas são evangélicas. Mas há uma diferença na tradução. Que diferença? Você sabe que os italianos brincam, tradutor e traditori. O tradutor é um traidor, porque traduzir não é fácil. Não é fácil. E às vezes o tradutor se vê num dilema. Por exemplo, se eu estiver fazendo assim, gente, está caindo o maior pé d'água lá fora. Maior pé d'água lá fora. Eu não vou traduzir em inglês, it's rain a foot of water. Não vai fazer sentido. Da mesma maneira, em inglês eles falam it's rain dogs and cats. Está chovendo cães e cachorros. Nós não falamos assim em português. Então, se eu estou traduzindo do inglês para o português, eu falo está chovendo muito. Sim. Mas a palavra muito não está no original, está cães e cachorros. Enquanto em inglês, cães e gatos. Enquanto em inglês, tudo bem. Mas Bíblia Sagrada, então algumas Bíblias têm uma tradução mais literal, mais formal, onde eles pegam quase as palavras exatas do hebraico e algumas coisas ficam meio... Outras traduções são mais dinâmicas, elas dão uma contextualizada naquilo ali. Por exemplo, tem uma expressão lá em 2 Reis que Davi fala assim, aqui não entrará, e no hebraico está assim, nenhum urinador de muros. Pessoa que urina em muros. Mas isso quer dizer nenhum homem. Aí, para dar um eufemismo, algumas traduções colocaram assim, aqui não entrará nenhum homem, mas no hebraico não está homem, está urinador de muros. Entendi. Então, algumas traduções são mais dinâmicas, outras são mais formais. Só isto, mas se você pegar, o conteúdo é o mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Mas por que eu pergunto isso? Porque se a Bíblia, teoricamente, a maior parte, o conteúdo é o mesmo, aonde está a parte em que pode-se construir imagens, pode-se ter imagens nos templos? Que a gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Eu convivi, eu sempre fui na igreja, eu casei na Igreja Católica. Então, antes eu via tudo aquilo, eu não tinha o entendimento. Quando eu passei a ler a Bíblia, para mim ficou claro de que eu não deveria ter aquelas imagens na minha casa, em que eu não deveria ter no templo que eu frequento. Mas qual é a explicação lógica, embasada na Bíblia, de que aquilo está tudo bem, que aquilo faz parte, né, do que Deus pede para nós? Eu não encontrei isso. Entendi. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. E eu perguntei para um padre, o padre me explicou da seguinte... Fale você primeiro. Por favor, pode ir lá. Ele falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá venerando, estamos lá para a nossa lembrança de pessoas que seguiram a Deus, de que foram exemplos de um ser humano em que a gente pode se inspirar. Mas a gente não deve se inspirar
Exatamente, em Deus. Em Deus, em Jesus? A explicação, por isso que eu falei que é em 3 níveis, eles fazem uma diferença entre venerar e adorar. Isso. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos ali pedindo, interceda por mim. Se eu posso falar diretamente com o Pai, porque eu vou pedir para alguém interceder e estar ali no meio? Para mim, não parece... Não faz sentido. Eu vou te dar uma explicação oficial da igreja e por que eu discordo respeitosamente dela. Nessa questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A questão é o seguinte, você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família? Uhum. Você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? Para eles é isso. Então, quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa, é até interessante. Eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, alguma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Uhum. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte, a Igreja Católica ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Uhum. Porque se a Igreja Católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Sim. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia, mas isso de um tempo para cá, ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na igrea, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Exatamente. É tudo em latim, né? Acabou isso. Então, mas do Concílio Vaticano II, de 64 para trás, a igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha a autoridade papal. Uhum. Dos dogmas católicos é o que o Papa fala ex cátedra, que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o vicarius filii Dei. Gente, então não precisa. A esposa dele está aqui. Ele fala assim com essas palavras difíceis em casa também? Nossa! Tem que ter um aplicativo tradutor assim? Mas eu explico fácil. Esse ex cátedra é o seguinte, da cadeira. Então, o vicarius filii Dei significa substituto do Filho de Deus. É um dos títulos papais. Então, o que ele fala sentado na cadeira de papa é como se fosse o próprio apóstolo Pedro inspirado por Deus falando. Então, se o papa decretar amanhã na cadeira dele que todo católico tem que vestir preto, virou doutrina da igreja. Virou lei. Quando Martinho Lutero, em 1517, levanta contra a igreja, uma das coisas que ele levanta contra a igreja, além das indulgências, era justamente essa autoridade papal que colocava a palavra do homem acima da palavra de Deus. Por isso que o lema da Reforma Protestante era sola Scriptura, só a Bíblia. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide. Só a Escritura, só a graça, só a fé. E, curiosamente falando, isso estava profetizado que aconteceria na Bíblia. Então eu vou mostrar na Bíblia para você por que tem imagem de escultura na Igreja Católica, mesmo a Bíblia Católica proibindo isso. Sim. Aqui... E alguém até já me falou, mas depois tem uma parte que fala em que no templo haviam imagens de anjos. Isso então é pode ter de anjos, não pode ter de santos, então acaba entrando em Isso é verdade, só né? que tem uma questão. Lá por isso que eu falo, se for para ilustração, tudo bem. Eu não teria problema de ter uma Bíblia ilustrada. Aqueles anjos que estavam ali no tabernáculo, fundidos de ouro e desenhados também nas paredes, eram para ilustrar o que queria dizer. Jamais um sacerdote se ajoelharia diante daqueles anjos. Sim. Nem a Arca da Aliança,
que era o símbolo da presença de Deus, podia ser adorada. Tanto é que Deus colocou a arca dentro do santuário e no lugar santíssimo. E o único que podia entrar diante da arca, onde tinha esses anjos, era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo não ficava vendo esses anjos. Sim. E o dia que o povo cometeu a besteira de querer fazer uma procissão com aquela arca para levá-la como um amuleto para vencer os filisteus, encostou lá, eles perderam a guerra, a arca foi roubada e foi um vexame, porque Deus mostrou, não é essa a função. Não era. Agora, olha que interessante. A Bíblia fala no livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito no 6º século antes de Cristo. E o livro de Daniel, ele trazia profecias do que ia acontecer com o povo de Deus em todas as épocas até o fim dos tempos. E no livro de Daniel, capítulo 7, ele fala de 4 animais que representavam 4 grandes impérios que haveria sobre o mundo. Isso foi se cumprindo ao pé da letra. O primeiro animal representava a Babilônia, o segundo a Medopérsia, o terceiro a Grécia e o quarto representava o Império Romano. E Daniel coloca que em determinado momento do Império Romano, desse quarto animal, esse Império Romano se juntaria com o povo de Deus, mas para macular o povo de Deus e perseguir os fiéis do povo de Deus. E o Apocalipse dá mais detalhes disso, e o apóstolo Paulo também, quando fala de uma grande apostasia que viria antes da volta de Jesus. Apostasia é uma palavra grega que significa desvio da fé, quebra da aliança. A gente pode falar da aliança, quebra da aliança. E uma das coisas que Daniel diz que esse animal faria seria o seguinte, Daniel capítulo 7, versículo 25. Diz assim na sua versão. Viu? Então vocês perguntaram, Bíblia católica, Bíblia de crente, e tem a Bíblia da Karina Bach aqui também. Eu tenho certeza que um monte de gente vai querer qual a Bíblia que você usa para comprar uma igual, viu? Aqui diz assim, o verso 25, falando desse monstro simbólico, né, que era Roma, junto com o cristianismo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Curioso que a palavra leis que aparece aqui no livro de Daniel não é lei no sentido secular da palavra. É a lei de Deus. Divina. É a mesma palavra que aparece no capítulo 6, quando os inimigos de Daniel falam o seguinte, eu tenho certeza que ele não fará nada contra o rei, a menos que seja uma coisa que esteja escrito na lei do seu Deus. É a mesma palavra. Então, esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Os tempos, a palavra idam em hebraico significa calendários. Tanto é que na tradução católica está assim, e cuidará em mudar os calendários e a lei. Roma, na sua forma pagã e na sua forma papal, mudou os calendários e a lei de Deus. Quer ver? É porque essa questão de Roma também é algo que ficou na minha cabeça. Eu vi tanto, né? A gente vê na história como foram perseguidos os cristãos, queimados, tarará, aquela loucura em Roma. E como de repente Roma se tornou, né, a base do cristianismo ocidental. Por que foi escolhido lá um lugar onde o povo foi caçado, queimado? Tudo isso aconteceu pela suposta conversão de um homem chamado Constantino. No ano 313 depois de Cristo, Constantino, eu não esqueci a questão do calendário, sim, não, tem uma surpresa aqui, ó. Não, eu já tenho umas 5 perguntas só dessas frases que você falou. Mas vai ser até bom, porque isso aqui vai explicar o motivo. O Constantino, já avisa lá em casa que eu vou chegar mais tarde, pede pro Henrico ficar nos meus pais. Ou colocar alguma coisa no micro-ondas lá. É. Mas então vamos lá. O Constantino, ele estava lutando pelo poder em Roma. Roma tinha ficado muito grande e tinha perdido um pouco a força ali. Aí tinha um imperador chamado Diocleciano, que acabou aposentando, o único imperador romano que aposentou. E na briga pelo poder, Constantino foi, e ele sabia que os cristãos na época eram uma força muito grande. Há inclusive uma frase atribuída a Tertuliano que diz que o sangue dos cristãos era como semente. Dá para entender o significado. O sangue dos cristãos é como semente. Quanto mais mata, mais surge. Então Constantino, no ano 313, ele teve uma estratégia política. Ele estava passando a ponte do rio Milvia com os soldados dele para lutar contra Maxêncio pelo poder. Aí Constantino caiu do cavalo e ficou assim, estou tendo uma visão. Nesta época, o Império Romano adorava muito, principalmente o exército, adoravam o deus Mitras, que é o deus Sol. E todo o exército ficou assim, ele teve uma visão de Mitras, o Sol apareceu para ele.
E ele falou com os soldados, Mitras vai nos dar o poder, o Deus Sol. Só que de maneira muito engenhosa, Constantino disse que Jesus apareceu para ele no Sol. E que Jesus é o próprio Mitras. E que ele viu no Sol, vai de novo uma palavrazinha difícil, ele viu uma frase em latim que dizia assim, in hoc signo vinces, traduzindo, sobre esse símbolo vencerás. E ele viu uma cruz no Sol. Então ele fez uma simbiose, uma mistura, um sincretismo entre cristianismo e mitraísmo. Ele deu liberdade de culto aos cristãos, proibiu as perseguições aos cristãos, elevou o cristianismo à religião estatal, pegou várias basílicas. O que eram basílicas? Templos pagãos de Roma, e transformou essas basílicas em basílicas cristãs. Quem já foi para a Itália já deve ter visto muito dessas basílicas. Elas têm um panteão lá dessa época que você vê que é uma coisa estrondosa. Nos nichos que estavam os deuses pagãos, ele tirou e colocou imagens de santos. E Constantino começou uma mudança. E a igreja cristã, que até então era apostólica, agora se tornou apostólica romana. E nessas mudanças, Roma foi mudando muita coisa. Tudo isso estava profetizado na Bíblia. Veja, enquanto os cristãos eram perseguidos, massacrados, eles morriam... Mas profetizado não de uma forma de que isso seria bom. Não. Profetizado no sentido de infelizmente, isso vai acontecer. Vão distorcer o que está aqui. Como no Antigo Testamento foi profetizado que o Messias seria traído por um dos seus. E infelizmente aconteceu quando Judas o traiu. Não que Deus desejou, Karina, é que Deus, assim, ele assistiu o filme antes. E ele dá o spoiler daquilo que é importante saber. Assim que ele assiste. O nosso também, né? Por isso que ele vai nos avisando, gente. Olha, cuidado. Vocês estão perdendo os avisos importantes, hein? E aí, nessas mudanças que a igreja fez, aí foi, depois de Constantino, veio um monte de mudanças. Uma delas foi o calendário. O calendário foi mudado já na época de Júlio César, Roma. Depois ele foi mudado na época do Papa Gregório. A gente fala do calendário juliano, calendário gregoriano. E nessas mudanças que Roma fez, tanto em sua fase imperial quanto em sua fase cristã, a gente percebe alguma coisa. Nós estamos em que mês agora? Novembro. Novembro lembra que número? 9. Mas é o mês 11. É. Outubro lembra que número? 8. Mas é o mês 10. Dezembro lembra que número? 10. Mas é o mês 12. Quem mudou tudo isso? Roma. Mudou os calendários. E mudaria também a lei de Deus. Eu convido todo mundo que está em casa a fazer um exercício. No Google você acha isso. Procure em qualquer Bíblia, seja de editora católica, ortodoxa ou protestante, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E leia como os 10 mandamentos estão em qualquer Bíblia, em português, espanhol, alemão, inglês, não interessa. Depois que você ler os 10 mandamentos como estão na Bíblia, procure o catecismo e veja como os 10 mandamentos estão no catecismo. No catecismo está assim: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade. Mudaram os mandamentos. O mandamento das imagens sumiu. Sim. O mandamento de não terás outros deuses diante de mim sumiu. O sábado foi trocado pelo domingo. Sim. Exatamente como Daniel 7:25 disse que aconteceria. Cuidará em mudar os calendários e a lei. Aliás, a questão do sábado para o domingo no calendário, né? A gente honrar o sábado. O católico, ele, enfim, e várias, né, também denominações cristãs também vão à igreja aos domingos. O que significa honrar o sábado, segundo o Evangelho?